E aí, maravilhosos, beleza? Machadão, chegamos aqui, né? Cara, a gente tava no intervalo aí, chegamos aqui aonde, né? Você tá pensando no estúdio? Isso. Mas é que a gente já tava aqui gravando e no nosso intervalo é óbvio que a gente ia discutir de duas matérias maravilhosas. Biologia e química. Cara, a gente tava aqui conversando sobre várias coisas e a gente começou a tirar uma pira muito grande sobre biologia, química, até que a gente vendo várias questões, Machado, vamos resolver! Isso aí. Vamos resolver algumas questões. E para resolver duas questões com vocês, o Machado vai me ajudar com a parte de química aqui, que é importante. Nenhuma das duas questões que nós vamos falar aqui é de biologia ou química. É das duas matérias juntas, né, Machado? Exatamente, como a gente estava conversando aqui, o Enem adora interdisciplinaridade, né? E biologia com química direto, na parte de química ambiental, na parte de bioquímica, petróleo, a gente vai falar de metano, depois a gente famoso vai... metano! O famoso metano, que a gente vai dar um jeito de encaixar, porque se ele não aparece diretamente, a gente fala indiretamente dele Com também. certeza. Porque o Enem adora fazer esses links aí, né? Então a gente vai tirar umas piras aí com alguns exercícios Isso aí. A gente vai dar 2 exercícios de brinde para vocês aqui, a gente vai discutir aqui um pouquinho e trazer Que foi mais o que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Exatamente. Maravilhoso. Então vamos pro exercício? Vamos lá. Vamos pro primeiro exercício que a gente vai fazer hoje. Ação Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito é a... Vamos lá então, galera. Olha só. Machadão, antes da gente resolver a questão, vamos falar um pouquinho do sódio, porque às vezes dentro da biologia a galera tem uma certa dificuldade em Sim. sódio, íon, molécula, macromolécula. Vamos resolver essas dúvidas antes? Bora, vamos lá. Assim, normalmente nessas questões de biologia, um problema que a galera tem é justamente a ver com dar nome aos bois, certo? Exatamente. O que é um íon? O íon é um átomo quando ele assume uma carga, certo? Ele pode se tornar um cátion, quando ele assume carga positiva. Lembrem que o Tzinho do cátion forma tipo um mais, para vocês lembrarem, né? Porque o cátion é positivo. E que o ânion, ele fica com a carga negativa daí, certo? Na verdade, a gente pode falar muitas coisas a respeito do sódio, né? Mas normalmente todas essas propriedades que um íon tem a ver normalmente com carga-raio. Como assim? A carga tem a ver com a posição que ele está na tabela periódica lá, se ele é um metal, no caso do sódio, é um metal alcalino, está na família 1A, certo? Então, ele tende a formar cátions monovalentes. O que vem a ser isso? Que palavrão é esse? Carga 1+, monovalente. Bivalente, no caso do cálcio, né, que forma cátions bivalentes, porque 2+. Poderia e por aí ser, vai. Trivalente também. No caso do alumínio, não né? Do sódio, negócio... né? Exatamente, no caso... Então, ó, galera, a gente está falando do sódio. E daí agora vamos passar um pouco da parte da biologia e vamos voltar para a química. Aí. O sódio, ele, que é o que estamos pedindo nessa questão, né? Qual das doenças está associada ao consumo excessivo de sódio? Produtor, coloca as alternativas para a gente, por gentileza. Olha só, a doença associada ao consumo excessivo de sódio, obesidade, na verdade, diretamente relacionada ao consumo de sódio, a obesidade não é causada por esse exagero no consumo de sódio, certo? Osteoporose, maravilhosa, osteoporose, problemas nos ossos aí. Ossos tem mais a ver com algo que o Machadão aqui já falou. Você viu por que a gente tira uma pira? Falando de cálcio, né? Cálcio. Cara, osteoporose. Não é hora, não tem, a gente está falando de sódio e não de cálcio. Então a letra B também não faz sentido. Agora, cuidado, a gente estava falando de uns íons, sódio, cálcio e tal, e agora a gente está falando de diabetes tipo 2 na letra C. A diabetes, ela tem a ver com a passagem, ou não, que nós vamos ver isso em outra conversa nossa aí, da glicose, do sangue para as células. Só que a glicose não é um átomo, ela não é um íon, né, Machado? Pois é, uma molécula, né? Lembram da fórmula lá na C6H12O6, certo? Então é uma molécula, são vários átomos ligados por ligações covalentes, portanto, uma molécula, não é só um íonzinho, um sódiozinho que, né? Então, cara, acho que tipo assim... Nada a ver. Que viagem. Letra né? D, hipertensão arterial. Maravilhosos. Hipertensão arterial. Agora a gente tem que tomar cuidado. Aí vem uma parte da química também. Maravilhosos. O sódio, quando consumido em excesso, ele passa para a circulação sanguínea. Quando ele atinge, depois de absorvido, então, atinge a circulação sanguínea, ele vai atrair moléculas de água por um processo famoso de transporte de água, que é um solvente. Tá falando de química. Vamos lá, né, Machado? Exatamente, vamos lá. Pra química. Então, no caso do sódio, como eu tinha dito para vocês, a gente já falou da carga, mas temos também a questão do raio, né? Que a gente sabe que o sódio, ele é osmótico. Então, ele tem essa propriedade de atrair a água para o meio onde ele está em maior concentração, certo? Machado, você me deu uma ideia, então. Opa, vamos entender melhor esse troço de hiper, que quer dizer muito, né? Muito tensão, tem alguma coisa a ver com esse transporte. Sim.
muito tensão, claro que você não vai falar isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o sódio chegou demais, em exagero, lá no sangue, a concentração, é isso, né, Machado? Exatamente. A concentração do sangue aumentou. E daí o que o Machado falou, gente, atrai água. Por osmose, a água vai entrar no sangue, vai ter mais água dentro daqueles vasos sanguíneos. Maravilhosos. Os vasos sanguíneos, eles até podem ter uma variação de tamanho, mas não é algo muito, extremamente significativo. Mas e se mais água está lá dentro, o que acontece com a pressão da pessoa? Se tem mais água entrando no sangue, fazendo com que tenha mais fluido circulando ali, a pressão aumenta. Faz sentido, né, Machado? Total, porque é. a gente estava falando de sódio envolvendo o transporte de água. Sim. Tá aí, hipertensão arterial. Você percebe que não é uma questão de biologia e nem de química, é uma questão de biologia e química. Importante, Exatamente, né, Machado? tem que conhecer os conceitos aí. E só lembrar, você que vai fazer Enem, você que vai fazer provas objetivas de química, a princípio guarde essa informação. O sódio é um íon osmótico, ele tem propriedades osmóticas. Você que já vai fazer uma prova discursiva mais lá pra frente, assim, vou dar de brinde pra vocês, assim, para vocês ficarem atentos do estudo das propriedades, assim, de relação carga-raio. Tem a ver com a carga e com raio é o tamanho do átomo, né? Lembrando que os metais alcalinos são comparativamente maiores. Lembram que o raio na tabela periódica ele aumenta de cima para baixo e ele diminui da esquerda para a direita, certo? Por quê? Porque como o número de camadas no mesmo período é o mesmo, é constante, né? Quando você aumenta o número de prótons, você está aumentando a carga nuclear e isso vai fazer com que os átomos vão ter esses tamanhos diferentes. No caso, as propriedades do sódio têm a ver justamente com a carga e com o tamanho dele, que são... Nossa, gente, a gente podia ficar falando aqui Podia, de osmose, transporte exatamente. ativo. Mas, Machado, vamos fazer aquela outra questão. Bora, que vamos daí lá. não é de vamos... sódio, chega desse chega de sódio, né? Não, faz o seguinte, joga aquela outra questão que agora chega de falar nesse sódio, né? Vamos para outra questão aí, ó, pessoal. A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais substâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos a esse tipo de impacto. Eles verificaram que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarbonetos como fonte energética, atuando como biorremediadores, removendo o óleo do ambiente. Para serem eficientes no processo de biorremediação citado, as espécies escolhidas devem possuir. Maravilhosos, olha que texto massa para você estudar, para dar uma revisada para o Enem, só que nós temos um detalhe, nós temos que analisar as alternativas agora, né? Só que antes de analisar as alternativas, eu estou com uma dúvida aqui, eu queria que o Machado me ajudasse. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, lá da química orgânica, lembram? Então, o que acontece? Quando nós temos uma cadeia carbônica e nós temos só átomos de carbono e hidrogênio, nós temos um hidrocarboneto. A gente conhece vários hidrocarbonetos, né? Tipo, que a gente normalmente aparecem muito em questões de química ambiental. Metano, Enem adora metano, né? Metano, famoso metano. CH4. CH4, famoso. esse mesmo. Agora, tem também o benzeno, a gente pode falar do etano, a gente pode falar do eteno, que é o etileno, né? Que daí já com a dupla, Deixa né? eu dar uma ideia. Oi. Tira uma dúvida para mim aqui. A galera sempre pergunta assim, né? Às vezes conversando no presencial e tal. Etanol. Não é hidrocarboneto. É um né? álcool, certo? Tem a ver com gente? fermentação alcoólica, Fermentação produção alcoólica, de pães. A galera às vezes confunde, né? É, exatamente. Pois, galera, presta atenção. Etanol não é um hidrocarboneto. Tem a ver com os carbono, hidrogênio, mas não é hidrocarboneto. Não é né? hidrocarboneto. Como eu Cara, falei pra vocês, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. No caso do etanol, a gente tem um oxigênio ali, né? Vocês devem lembrar que é o CH3, CH2OH, né? Então, não é mais um hidrocarboneto. É outra função orgânica que a gente chama de álcool daí. Então, a gente não tá falando dele, né? Exatamente. Mas, vamos lá, então, para a questão. Vamos resolver a questão. Vamos voltar para ela, então. Olha só. Para serem eficientes no processo de biorremediação citado, as espécies escolhidas, aquelas bactérias que o texto falou para a gente, devem possuir. Vamos lá, letra A. Células flageladas que capturem as partículas de óleo presentes na água. Maravilhoso, na boa. Células flageladas, os flagelos não fazem diferença nesse sentido. Você tem que tomar cuidado com um detalhe aqui, tá? Maravilhosos. Os flagelos, eles não são organelas
responsáveis por algo relacionado com o que o texto disse para nós, com a absorção daquelas substâncias, a quebra desses hidrocarbonetos que o Machado falava. Os flagelos, eles são organelas que estão relacionadas à movimentação, à locomoção, certo? Então, nada a ver. Vamos para o próximo, então, né? Vamos lá, letra B, então. Altas taxas de mutação para se adaptarem ao ambiente impactado pelo óleo. Meu Deus, para tudo, para tudo. O produtor é aquela, né? Para tudo. Por favor, cara, bactéria, Machado, não, Machado não é uma bactéria, mas Machado, eu, o produtor, ninguém sofre mutação para se adaptar. Cara, isso não acontece. Você tem que tomar cuidado com isso. As mutações acontecem ao acaso. Aquelas que são boas, cuidado, vantajosas, são selecionadas positivamente e tendem a permanecer naquela espécie. Mas maravilhoso, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não, por favor, não erre isso. Uma mutação não acontece para fazer uma espécie melhorar. Não acontece isso. As mutações acontecem ao acaso. Tanto é que algumas mutações são ruins, são desvantajosas. Essas são selecionadas negativamente, certo? Cara, e às vezes falando em mutante e tal, você já tira uma pira bem forte. Mutação é quem sofre... Meu Deus. Cara. Falando em mutante... Falando nisso... Que homem? Ou será... Que mutação? Se verde assim, imagina quando amadurecer, hein? Ui, que homem! Maravilhosos. É uma brincadeira aqui só para te lembrar de mutação, porque essa palavra pode te trazer problemas, hein? Toma cuidado. Produtor, vamos pro próximo aí, ó. Letra C. Enzimas que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo. Maravilhoso. Voltem para cá, por gentileza. Machadão. Oi. Enzimas, a maioria, vamos colocar assim, todas são proteínas, Sim. certo? Proteínas são polipeptídeos, lembra? A gente já estava falando agora há pouco, né? Formado por vários aminoácidos ligados por uma ligação bem especial, né, Machado? Ligação peptídica, que também tem um nome bonitinho, que a gente chama de ligação amida. Não aparece muito, mas eu acho legal falar isso para vocês, porque a amida vocês conhecem da química orgânica. Por isso, porque os aminoácidos, que tem o grupo amino e o grupo ácido carboxílico, ele vai se ligar com outro aminoácido e essa ligação vai formar uma amida, certo? Então a gente vai ter esses grupos funcionais aí na nossa proteína. Uma química e biologia. Exatamente. Olha, maravilhoso. Agora vamos voltar para a questão. A gente estava falando da letra C, as enzimas. Toma cuidado com uma coisa. As enzimas. Pensa comigo. A bactéria, Machadão, possuir as enzimas faz diferença para ela conseguir quebrar aquilo e biorremediar, ou seja, retirar aquele óleo do ambiente? Sim. Por quê? Se a bactéria tem enzimas que quebram aqueles hidrocarbonetos, ao absorver esses hidrocarbonetos, eles serão quebrados. Isso é biorremediação, beleza? Tranquilo, né, Machado? Questão relativamente fácil. Mas antes da gente terminar aqui, vamos passar para a letra D só para você ver como não faz sentido. Vamos lá? Produtor, volta lá para a gente, por gentileza. Parede celular espessa que impossibilite que as bactérias se contaminem com óleo. Maravilhoso. Se as bactérias são utilizadas para biorremediação, elas vão fazer alguma coisa com esse óleo. Como que elas não vão absorver esse óleo, então? Pois é, existem paredes celulares espessas, tal, mas não é o caso aqui, justamente pelo que o texto colocou para nós. Tranquilo? Vamos pro próximo, letra E. A gente já achou a resposta. Eu sei, vamos pro próximo. Capacidade de fotossíntese que possibilite a liberação de oxigênio para a renovação do ambiente poluído. Maravilhosos. O que isso tem a ver mesmo, Machado? Nada. Isso daí, cara, juntou um monte de palavras e vamos criar a letra E. Pronto, é essa. Nada a ver, certo? Oxigênio é importante e não tem nada a ver com o que a gente estava falando nessa questão aqui. Tranquilo? Maravilhoso. Imagine que isso foi um pedacinho da nossa pira aqui, do nosso intervalo, enquanto a gente gravava, né? Só para finalizar a pira, eu acho, só para abrir um parênteses aí, eu acho bem legal a gente fazer só um comentário sobre os hidrocarbonetos aí, que a gente estava comentando sobre o metano e tudo mais, porque pode cair na sua prova, como a gente brincou aqui, Enem adora metano. Mas o metano é o quê, gente? É um sólido? É um líquido? Ou será que é um gás? O que será? Ele é um gás, certo? O gás metano. Agora, se a gente for pensar, o metano ele tem um carbono, né? Um carbono mete-an-o, né? Por causa das simples ligações, né? Então, nem teria como fazer dupla, né? Porque o hidrogênio não faz dupla ligação. Mas o que acontece é o seguinte, imaginem um hidrocarboneto de 10 carbonos, certo? Por exemplo, um decano, no caso. Ele já teria um estado físico e já seria mais para o líquido. Ele seria líquido, no caso, né? Aí, acima de 20 carbonos, ele já é sólido. Isso tem a ver com as interações de Van der Waals, certo? Que quanto maior é a nossa
nossa molécula, né? Então vai ser maior a área de interação e as moléculas vão ficar mais atraídas. Ou seja, você vai precisar de fornecer mais calor para as moléculas para separá-las. E aí O tem a metano ver já com propriedades físicas, né? Exatamente, Viu? né? E lembrando que assim, os hidrocarbonetos são obtidos através do petróleo. E a gente pode usar um processo de separação de mistura, conhecendo essas diferenças de pontos de fusão, usando aquela enorme daquela torre de fracionamento lá que é baseada no princípio da destilação. Né? E Quando a gente pode extrai falar os dessa torre hidrocarbonetos. outro dia, Né? né? Vamos Com continuar certeza, aqui, vamos fazer, voltar para o nosso intervalo. E Isso claro, aí. nosso intervalo não significa descansar, né, Machado? Nunca. A gente vai falar de outras partes da biologia e da química. Exatamente. Certeza? Galera, um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.